um espaço reservado para ser um marco na memória de São Paulo. Um memorial para lembrar a força e a resistência da democracia. No Repórter do Futuro de hoje, você vai conhecer mais sobre a Praça Memorial Vladimir Herzog, um ponto de referência e de resistência no centro aqui da cidade de São Paulo. Vladimir Herzog, jornalista, professor e cineasta. Assassinado em 1975, durante a ditadura militar. Mas até hoje seu nome ecoa como símbolo da retomada da democracia. A reportagem A Praça foi produzida no âmbito do Canal da Praça, órgão laboratorial do projeto Repórter do Futuro, que cobre os assuntos relacionados a este espaço de memória. E para conversar com a gente sobre este trabalho, recebemos aqui os jornalistas e também meus amigos Camilo Mota. Muito obrigado, Thaís, Pierre. É um prazer estar aqui de novo, a segunda vez também pelo Canal da Praça. E Renan Honorato. Obrigado, Thaís, por me receber. Você também, Pierre. Está sendo uma baita experiência estar aqui pela primeira vez gravando no Repórter do Futuro. Gente, para a gente começar aqui, eu quero que vocês resumam em poucos segundos o que é a Praça Memorial Vladimir Herzog para cada um de vocês. Vamos começar pelo Camilo. Tudo bem. Olha, eu acho que a praça, ela representa o que é a democracia em si, né? Eu acho que é um espaço aberto, além de ser um espaço público, mas também um espaço de possibilidade de encontro. Eu acho que isso é o mais importante, né? O encontro, mas não só de um grupo específico, mas de vários grupos de pessoas que, inclusive, podem se divergir assim, de pensamentos, mas também para conviverem, para elaborar ideias. E eu acho que representa o que é democracia, né? E o que tem a ver também o nome de Vladimir Herzog. E para você, Renan? Eu acho que, assim, só reforçando o que o Camilo falou, é um lugar de encontro, mas não só o encontro com as outras pessoas, com seus pares, mas o encontro consigo mesmo, né? Quando a gente pega São Paulo, que é esse turbilhão de movimentos, de barulhos, enfim, a gente tem um lugar no lado da Câmara que é tipo um lugar em silêncio, que às vezes tem uma música tocando, bons amigos, boa conversa, então é esse lugar de refúgio, eu acho. Nossa, perfeito, perfeito. Achei muito bonita a fala de vocês e o que sintetiza a esperança, né? A mensagem que a praça quer passar. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou e ficou curioso para assistir o doc. Então, bora assistir? No dia do sepultamento do Vlado, dia 27 de outubro de 1975, no cemitério israelita do Butantã, eu disse 4 versos de Castro Alves, que dizia: o Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Esse discurso, esses versos, foram considerados um discurso subversivo e, em função disso, mais uma vez, eu fui chamado ao 2º Exército para prestar esclarecimento. Hoje, eu diria apenas mais um verso de Castro Alves, que é aquele que diz: a praça é do povo, como o céu é do condor. Eu diria que a praça hoje é do povo, em nome, em memória de Vladimir Herzog, cujo sacrifício significou o início da reação do povo brasileiro à violência da ditadura militar. A Câmara Municipal de São Paulo é, por sua vocação, a Casa do Povo. Aqui estão todas as sensibilidades, tendências políticas, formas de ver o mundo, através dos seus representantes, os vereadores. E a Câmara, há 7 anos, então lá vão 4 legislaturas, ela dá continuidade ao projeto dessa praça como praça da liberdade de expressão e, sobretudo, o direito à informação, que é o principal direito. O que é normal na administração pública brasileira é toda vez que assume um novo governo, ele zera tudo que o outro fez.
E aqui não, aqui tem sido um exemplo de continuidade administrativa. No dia 4 de setembro de 1990, nós fomos surpreendidos com uma matéria que saiu dando conta de uma vala clandestina no cemitério de Perus, no cemitério Dom Bosco, e que a prefeita Irundina mandou abrir essa vala. Muito se falava já, os prefeitos anteriores já sabiam dessa vala, né? E essa vala foi aberta então, e de lá apareceram 1.049 ossadas, e ali a gente sabia que tinha ossos de indigentes, de crianças, mas também tinha ossos de ativistas políticos que para lá foram mandados. Então esse processo de 90, todo esse estudo, toda essa pesquisa começou, além do trabalho que se instalou na prefeitura, uma comissão de vereadores que foi indicada aqui para fazer uma CPI sobre as ossadas de Perus. Foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida. Nós não sectarizamos a comissão, nós ouvimos desde presos políticos, pessoas torturadas, familiares, até também ouvimos gente do regime militar. Convidamos torturadores para as audiências. Ouvimos o Delfim Neto, o ex-governador Paulo Egídio, uma série de pessoas que tiveram um protagonismo do outro lado, do lado do regime. E, claro, ouvimos as vítimas do regime militar, os torturados, os presos, os maltratados. Nessa época já estava funcionando na Assembleia Legislativa a comissão Rubens Paiva, que também era continuidade, uma parceria com a Comissão Nacional da Verdade, e nós falamos, olha, então precisamos dar um nome para essa comissão, a comissão municipal. Daí veio a ideia da gente dar o nome de Vladimir Herzog. Precisamos dar visibilidade para isso, precisa sair isso de dentro da Câmara Municipal. E aí, pensando, conversando, bom, quem sabe uma praça. Do lado da Câmara Municipal tinha uma praça abandonada que se chamava Praça Divina Providência. Nós vamos contar aí, a Divina Providência. Houve um projeto de lei feito pelos vereadores que trocou o nome da praça para a Praça Vladimir Herzog. Uma coisa, inclusive, difícil de acontecer, normalmente não se troca nome, mas como o nome do Vladimir Herzog era um nome extremamente importante para a história da cidade e do Brasil, nós resolvemos fazer isso. Ele doou 3 obras de arte que estão aqui. O mosaico 25 de outubro, cujo original está no Sindicato de Jornalistas, que foi criado em 1981. Temos também agora o que está sendo inaugurado hoje, que é a escultura que representa o troféu do prêmio Vladimir Herzog. São mais de 1.000 jornalistas que receberam esse prêmio ao longo desses 40 anos. Então não se trata aqui de uma homenagem ao Vlado, aqui é uma homenagem aos jornalistas. E, portanto, no Dia do Jornalista. E a outra escultura, que é o troféu Vlado Vitorioso, que é o troféu Imprensa ONU, em que o Elifas Andreato criou essa obra, respondendo ao desafio das Nações Unidas, por conta da Declaração dos Direitos Humanos, que na época fazia 60 anos. Nós estamos falando de 2008, 11 anos atrás. Então, essas 3 obras, isso custou 3 anos de trabalho de muita gente, das entidades que promovem o prêmio, dos vereadores desses partidos todos, das entidades dos jornalistas, e está acontecendo aqui um dia muito feliz. Tem aqui a juventude, os centros acadêmicos, então é um território da liberdade. É a nossa Praça da Liberdade. O caricaturista e chargista Aroeira, acompanhado do vereador Eliseu Gabriel e da secretária municipal de Direitos Humanos, Soninha Francini, realizou uma visita técnica na Praça Vladimir Herzog, centro da cidade, onde irá desenvolver sua primeira obra em espaço público. Ontem, amigos e jornalistas inauguraram o Calçadão do Reconhecimento, com os nomes dos 50 primeiros ganhadores do prêmio jornalístico que leva o nome de Vlado, gravados no chão da Praça Memorial Vladimir Herzog, no centro da capital paulista. Hoje nós estamos inaugurando o Calçadão do Reconhecimento, que hoje está recebendo 51 nomes
dos vencedores do Prêmio Especial Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, sendo que a primeira etapa, tenho certeza que o Sérgio já falou sobre isso, e que no decorrer do tempo os demais 1.625 ganhadores terão o nome escrito na praça. Aqui está um exemplo, mas nós estamos com os outros prêmios ali, da cópia idêntica do bloco que está na praça, para que os familiares possam levar para casa como uma lembrança da construção dessas pessoas na luta pela democracia no Brasil. Cada um desses blocos foi feito, letra a letra foi impressa, colado dentro do bloco. Os blocos foram feitos manualmente, num processo bastante artesanal, ancestral. As matérias que eu fiz ganharam, mas eu não recebi. Foi para a direção do jornal, né, que eu tinha um conterrâneo preso lá no Rio de Janeiro, né, Roberto Rezende, foi condenado a 2 prisões perpétuas, mais 69 anos de cadeia. Eu achei aquelas condenações, né? Eu estava morando no Rio, que eu tive, por causa da imprensa alternativa, eu tive que mudar de São Paulo. Então eu mudei para o Rio de Janeiro. Lá encontrei com uma amiga conterrânea também, que era prima desse meu amigo preso, desse meu conterrâneo preso. E eu consegui, através dela, a primeira leva de pessoas que puderam visitar o preso político, conseguiram incluir meu nome. E eu entrei lá e fiquei muito impressionado, né, e tal, com a dificuldade de atravessar 7 grades para chegar na ala dos presos políticos. Cada uma, os caras olhando feio pra gente. Da 6ª para 7ª, uma revista geral, tirar a meia, abrir maço de cigarro para quem fumava, para ver se tinha algum bilhetinho lá dentro. Era uma coisa muito terrível mesmo. Escrevi uma matéria sobre a dificuldade para visitar preso político. E mandei para o jornal em tempo. Mas pedi para eles colocarem um pseudônimo. Porque um amigo meu, Mário Augusto Jacobski, que era do tempo do Pasquim e do Verso, ele fez uma matéria com uma presa política chamada Rosalice Fernandes e publicou no Verso, ensinando o nome dele. A partir disso, não deixaram ele entrar nunca mais para visitar presídio. Então, assinaram Rezende Valadares Neto. E continuei fazendo matéria com pseudônimo, assinando Rezende Valadares Neto ou RDM, simplesmente. Acabei ficando mais conhecido pelo pseudônimo do que pelo meu nome. A gente está hoje gravando o nome daqueles que receberam o Prêmio Especial Vladimir Herzog, pelo conjunto da sua obra, jornalistas que foram reconhecidos pela dedicação que tiveram durante toda a sua vida na defesa dos direitos humanos, denunciando violações. Uma das coisas que a gente mais sente aqui no Brasil e que realmente é uma fraqueza do Brasil é a falta de monumentos de memória, né? São muito poucos. E de repente vocês estão criando aqui hoje um grande monumento de memória, né? Que conta um capítulo importante da nossa história, né? O que é um governo autoritário, o que isso leva para a sociedade, né? Então e essa memória é fundamental para que as novas gerações conheçam e ajudem a construir um futuro melhor. Ao longo desses 10 anos, teve muitos obstáculos, muitas dificuldades, a gente depende do apoio da administração pública, que tem todo o seu arcabouço burocrático e que realmente só uma pessoa como o Sérgio para não jogar a toalha, né? E a gente do Instituto, a gente vai junto, né? Vai junto no suporte que a gente pode dar, ajudando a fazer algumas conexões, ajudando a tentar divulgar e a organizar algumas coisas para viabilizar a criação desse Templo da Memória. Eu tive com o Ricardo Teixeira, ele realmente nos acolheu, acho que foi uma das acolhidas mais sinceras que eu vi ao longo desses 10 anos. É um momento bom, eu estou muito otimista. A gente não pode perder esses espaços, a gente tem que atrair o público para cá. Aqui é um espaço da Câmara Municipal que se junta a esse memorial.
Isso aqui é uma praça onde marca a história do Brasil. Tem fatos ainda aqui que não estão concluídos. Eu acho que nós temos que conviver com os animais, é o espaço dos animais, mas dá para fazer uma diminuição e principalmente tirar essas grades, né? Dá uma, não sei, para mim a grade me dá uns arrepios, acho que a população tem que ter as coisas mais abertas. E teve uma ideia também dessa parte que está na subida, que hoje está sendo usada pelo cachorródromo, está debaixo das árvores, que a gente coloque alguns degraus, tipo de uma concha acústica, mais um jardim de contemplação, um lugar para a gente parar, pensar, ler um livro, participar dos eventos. Eu acho que ficaria melhor, mais bonito do que o cachorródromo. Dá para viver e conviver todo mundo junto, sem esse monte de grade que ficou por aqui. Faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo, todo último domingo do mês. Então é oficial. É lei. Essa praça, ela simboliza isso tudo de uma maneira fantástica, porque houve um tempo em que praças eram proibidas, em que encontros eram proibidos. Então ela traz a mobilização de muitos indivíduos especiais no seu tempo, no seu lugar. A primeira conquista foi com o sacrifício de Vlado Herzog, a conquista das praças deste país. É preciso que se repita. Essa conquista de hoje é mais uma daquelas que começaram em 1975 com o sacrifício de Vlado Herzog. Depois do culto ecumênico na Praça da Sé, que foi ocupada em parte por 8.000 pessoas naquele momento. Outros momentos, outras praças foram ocupadas pelo povo. Gente, que incrível assistir aqui com vocês. Parabéns pelo documentário. É o primeiro que a gente assiste aqui, né? Que ele é todo construído só com entrevistas. Então a gente já tá querendo saber como que vocês fizeram para organizar todo esse material. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente já conversa mais sobre esse doc. Aposto que durante o intervalo você já deu um Google aí e começou a seguir a Alboré nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos eventos que rolam na praça, não é? Bom, vamos para as perguntas agora, né? Já assistiu o doc já, como a Thaís falou, é impressionante a quantidade de entrevistas que vocês fizeram, de imagens de acervo que vocês utilizaram. Eu queria saber como é que foi o processo de encontrar essas imagens e costurar elas no roteiro ainda. Eu acho que assim, falando um pouco do acervo, né, que a gente tem um acervo da Alboré gigantesco, assim, e foi um trabalho muito coletivo, apesar de estar eu e o Camilo aqui para a gente falar sobre o documentário da Praça Vladimir Herzog, foi um trabalho de muitas mãos, que durou um ano inteiro. Então esse é um projeto que envolveu outros colegas, né, como a Nelisa Zeli, que é a Fábia Medeiros, enfim, foi um processo que demorou, mas ele conseguiu. O Danilo, ele é um cara que gosta muito de acervo, então ele foi atrás de canais do YouTube, da TV Câmara, enfim, de outras televisões que falaram sobre a praça. E o desafio de colocar isso no roteiro era
justamente esse, porque eram várias linguagens e a gente tentando adaptar para uma linguagem própria nossa, né? E eu acho que o Camilo tem muito mérito quando ele conseguiu montar e fazer essas montagens todas. Eu acho que tem uma primeira parte que é meio teórica, roteiro assim, mas claro que a gente tem que ter acesso e saber o que a gente tem de material, né? E ali depois a gente faz uma versão do roteiro que depois a gente vai mudando. Eu acho que no processo de edição, também com o trabalho de assistir ao material, e às vezes a gente assiste de novo e depois percebe alguma coisa que talvez não faça sentido ali naquele lugar. Eu acho que tem também, como você bem disse, aquele trabalho de 1 ano, porque o Canal da Praça está aí, né? E tiveram inúmeros eventos na praça que nós mesmos já recolhemos depoimentos com diversas figuras da Câmara Municipal, também personalidades que participaram desse processo ao longo do tempo. Então foi muito isso. A gente tem muita coisa de acervo também, claro que é super importante o trabalho do Danilo para documentar isso tudo. É muitas horas de gravação, são muitas horas. E ao mesmo tempo tem participação, como o Renan bem disse, da Fábia também, da Natasha, da Karen, o próprio Danilo e outras pessoas que estão chegando agora também, como a Fernanda, que ajudam a fazer a cobertura mensal dos eventos, do Todo Mundo Tem que Falar, Cantar e Comer, e ao mesmo tempo de reunir tudo isso em estoque como uma bibliografia grande aí, que tem a ver também com Vladimir Herzog, tudo isso. Muito bem, gente, impressionante esse trabalho de montagem, ficou mesmo muito bom. E assim, vocês trazem vários personagens, aparecem vários personagens muito importantes, né? Então vocês começam o doc com Audálio Dantas. Eu queria que vocês contassem para quem nos assiste quem foi Audálio Dantas e por que começar o doc com ele. Eu acho que ele é uma ponte e tem tudo a ver com a história do Vlado, porque ele é jornalista, né? Era jornalista, inclusive foi quem descobriu Carolina Maria de Jesus, mas ao mesmo tempo era o presidente do Sindicato dos Jornalistas na época que o Vladimir Herzog foi assassinado, né? Então ele teve logo depois disso um papel muito importante de levantar a voz justamente contra a ditadura, contra a opressão. E aí, claro, né, com participação de demais jornalistas, trazer esse caso à tona e não deixar barato no sentido de usar o jornalismo para evidenciar o que era a ditadura, né? O assassinato simplesmente de pessoas que estavam exercendo suas profissões, mas mais do que isso, uma forma de cercear também a imprensa, que inclusive a gente viu recentemente aí de novo, a gente vendo movimentos nesse sentido. E o Audálio participou e ele estava na inauguração e no rebatismo da praça, que era Divina Providência, para a Praça Vladimir Herzog. Então é muito simbólico porque ele estava lá atrás e, de novo, ele volta participando do começo, pelo menos continuidade desse memorial, que viria a ser o Memorial Vladimir Herzog. Só para complementar o que o Camilo estava dizendo, eu acho que o Audálio foi um grande mobilizador, né? E esse legado do Audálio ainda vive hoje com várias pessoas. Eu acho que na figura do Sergião, que consegue também mobilizar esse anseio das pessoas, essas vontades. Então o Audálio foi um exemplo que continua vivo, eu acho, na praça por outras pessoas, né? Perfeito. Tanto que continua vivo, como também artistas vêm homenageando na praça, que a praça é sede de algumas obras, como do Elifas Andreato, do Renato Aroeira e agora do Kleber Pagu, que é um artista interessantíssimo, ele faz grafite, anda muito bem. E eu queria saber, na opinião de vocês, como que tudo isso conversa, todas essas artes se conversam com a função da praça. Eu acho que assim, a praça, ela é o lugar da democracia, né? Então ela tem que ter todos os aspectos possíveis e impossíveis do que é a democracia. E cada um desses artistas tem um legado, tem uma trajetória, que a própria obra, por estar naquele espaço, eu acho que complementa o simbolismo da praça, sabe? Em mobilização, né? Eu acho que é isso, integrar diferentes expressões, e a arte é fundamental nisso, assim como o jornalismo também. E eu acho que o que liga é justamente os personagens, né? O que está por trás de tudo isso que acontece, que está por trás da história, porque às vezes a gente conhece a história, mas não conhece as pessoas que ajudaram a fazer a história. E eu acho que assim como o Audálio, o Sergião nesse sentido de mobilização e também de trazer as personagens para essas obras que estão na praça, é mostrar que, no fundo, as coisas, as pequenas e as grandes obras acontecem porque tiveram pessoas que se encontraram, conversaram, se reuniram e dali
iniciaram algum movimento muito maior. Eu acho que é isso que a praça tenta mostrar, né? A importância do encontro das pessoas, que pode resultar em alguma coisa ou não. Isso é um complemento muito rápido, é o incentivo também da Câmara Municipal, né, que tem ajudado a fazer essas obras acontecerem. É um legado de 10 anos, então muitos vereadores, muitos presidentes estiveram envolvidos nesse processo. Então é um legado conjunto, eu acho, compartilhado. E as entidades, né, são inúmeras entidades que ajudam a colocar isso de pé com apoio, com equipamentos. É um trabalho coletivo, assim como a praça é coletiva e o espaço público, a democracia também é coletiva, a Câmara Municipal está aí para mostrar isso. Sim, sindicatos, né, centros acadêmicos, muita gente, mais ou menos 23 entidades, né, nesses últimos eventos que acontecem na praça. E assim, a gente já está acabando, já estamos nos encaminhando para o fim. E a última pergunta eu queria saber como produzir esse documentário, o que vocês aprenderam sobre participação social durante a produção do documentário e, claro, a convivência com o Serjão. O que vocês aprenderam sobre participação social com isso tudo? Eu acho que nada é feito sozinho, né? A gente não pode ficar preso em si e achar que a gente tem a solução para problemas complexos na nossa gaveta. Então, eu acho que tá com o Serjão, tá com a Ana, né? Enfim, tá com o pessoal da Alboré, participar de um ambiente que a gente possa ter ideias e fazer coisas que a gente não estava acostumado ou esperando. Então, acho que é um espaço enriquecedor, assim. E mais do que isso, eu acho que é aproveitar também as habilidades de cada um, né? Você é melhor do que eu em alguma coisinha, mas melhor no sentido não de colocar em diferenciação, mas de ter habilidades que ajudam a somar e construir as coisas. Eu acho que é isso. Muito bom, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Gostamos muito de assistir o documentário com vocês. Foi um prazer imenso assistir o documentário, conversar com vocês e ter esse aprendizado aqui. Espero que vocês passem aqui de novo, hein? Esperamos também. Com certeza. E muito obrigado por ter acompanhado o episódio de hoje. Se você está no YouTube, se inscreva aqui no canal da Câmara. Isso mesmo. Lá você revê este episódio e todos os outros desta e de outras temporadas na nossa playlist do Repórter do Futuro. Também temos uma playlist específica do nosso programa no site da Rede Câmara. E siga as redes sociais e acompanhe o site da Alboré para ficar por dentro da disponibilidade de todos os cursos. Nos vemos na próxima semana. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.